Ô Cício, quando você teve problema, e você sempre fala, eu acho legal pra caramba, Cício, porque você fala o problema que você teve, você nunca esconde, você tira isso de letra, e é legal, né? Porque serve de exemplo para um monte de gente, né? Principalmente até, não só para quem joga futebol, mas quem tá assistindo. Você sempre bebeu, Cício? Ou foi quando começou a jogar mesmo que dá uma... Foi quando deu uma vislumbrada, Cício? Não, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu tinha condições de comprar mais álcool, né? Então, mas na verdade, a primeira vez que eu coloquei álcool na boca foi aos 13 anos de idade. 13? 13 anos. 13 anos na minha cidade, com amigos, e aí, assim, até então tudo não passava de uma brincadeira, de uma coisa de adolescente, mas quando eu comecei a morar em Ribeirão Preto, já sozinho, numa concentração, onde já não tinha o olhar dos pais em cima, porque meu pai e minha mãe controlavam bastante, aí eu comecei já a ser dono do meu próprio nariz e comecei a beber numa quantidade maior. Até então eu achava que estava tudo controlado. Aí quando eu já adquiri um certo nome no futebol, conquistei títulos, né, e status, essa questão, acabei me iludindo. Acabei me iludindo e achando que o que eu tinha construído, o que eu tinha conquistado já era suficiente, né? Porque eu almejava chegar no topo e cheguei. Quando eu cheguei, eu já não tinha mais ambição nenhuma. Minha ambição era o quê? Era acordar, fazer festa, era dormir, acordar, fazer festa. Eu já não tinha mais ambição de treinar, de ganhar títulos, essas coisas. Então, as coisas saíram do eixo aí por essa ilusão que o mundo nos proporciona. Pô, uma vez eu vi um documentário do Tupac que ele falou, ó, a melhor coisa é você curtir a chegada até o topo. Ele falou, porque quando você chega no topo, depois é complicado, cara. É isso que você tá falando, né? Esse prazer, né? Porque quando você chega no topo, você acaba olhando para trás e acaba analisando todo o percurso que foi feito. Imagine eu, Cicinho, minha mãe e meu pai, eles não tinham condições de comprar uma passagem de ônibus para ir de Paradópolis até Ribeirão Preto, que são 30 quilômetros, para poder treinar. E depois eu me deparo, eu estou no Real Madrid, numa seleção brasileira. Então você começa a analisar todo aquele progresso, tudo que você passou, e parece que sai um peso, porque queira ou não, a família depositou uma grande responsabilidade sobre mim, então uma família muito grande. E aí quando eu conquistei tudo isso, eu falei, poxa, toda a carga agora vai sair. E o difícil que a gente tem, né, não é chegar, é manter. E eu não soube lidar com isso, não soube administrar tudo isso que eu conquistei. Ô Cício, mas você chegou a ir treinar, às vezes meio alto, caramba ou não? Ou isso Não, nunca? já cheguei a treinar bêbado. Chegou a treinar bêbado? Cheguei a treinar Mas bêbado. aqui no Brasil ou na Europa? No Brasil. No São Paulo? No São Paulo. No São Paulo, Tipo, sai da balada direto pro treino? Já. Eu saí da balada e na época o treinador era o Paulo Autuori, eu acabei, né, pisando numa bola durante o treinamento e caí. Pisando na bola literalmente? Não de pisar na bola. Não, pisando na bola mesmo. Fui treinar, a bola veio no meu pé, eu via duas bolas e pisei e caí. O Paulo Autuori notou que eu estava um pouco alterado e pediu para que eu fosse para o departamento médico. Então, na Roma, eu perdi treino por estar embriagado, inventei que estava com cólica renal, todos esses negócios. Foi até um médico da Roma até a minha casa e me deu uma injeção e eu não tinha nada. Caraca. Era doideira, moço. Minha vida era doideira. Ô Cício, a religião que te salvou? Não, porque a religião, Benja, eu tenho comigo que não salva ninguém, mas sim a crença que eu tenho em Jesus, né? Depois que eu tive a oportunidade de abrir o coração para conhecer mais esse relacionamento com Deus, então eu creio que Jesus salva. Então, a minha transformação de vida veio através do quê? Do amor que Deus tem por mim e a oportunidade que estava me dando de reparar meus erros. Então, esse relacionamento que eu tenho hoje com Jesus e não com religião, repito, a religião não salva ninguém, foi o que me fez ver o outro lado da vida e mudar os meus comportamentos.
E você mudou totalmente, né, Cício? É assim. Você não bebe mais nada? Não. Nem um vinhozinho, socialmente, Não, nada? Não, até porque, Benja, eu tenho comigo. Eu sou um cara que há 12 anos nunca mais coloquei álcool, nunca mais coloquei cigarro, né? Você fumava muito, Cício? Só quando bebia. Mas bebia. Eu fumava 2, 3 maços por dia. Caraca, velho! Fumava 2, 3 maços por dia. Mas já no São Paulo ou na Europa? Não, no São Paulo, assim, no Brasil a gente tinha essa questão da imagem, né? Não, o jornalista pode ficar sabendo, fulano de tal pode ver. E até entre os jogadores é algo assim que não é bem visto. Hoje já se vê mais, né? Atletas fumantes assim. Mas na Europa, quando eu fui, se tornou algo normal. Jogadores fumavam no vestiário. E aí... No vestiário? É. Mas não em dia de jogo, no treino? Dia de jogo, dia de treino. No dia do jogo os caras estavam fumando? Fuma, no Antes intervalo. do jogo? No intervalo. No intervalo, tem jogador que fuma. No Real Madrid? Naquele Galácticos? Não, no Real Madrid eu não cheguei a ver, até porque não tinha no vestiário ali, no Bernabéu, um espaço para fumante. No Real Madrid, não. Mas na Roma tinha. No intervalo No o cara intervalo. fumava e o treinador não falava nada? Não. É uma cultura. Na Itália e na Espanha também, durante o almoço assim, o jogo 4 horas, meio-dia, eles liberam uma taça de vinho. Então é questão cultural. Questão cultural e de cada atleta. Cara, eu não consigo imaginar um cara fumar no intervalo do jogo, velho. Aqui no Brasil tem? Mas no intervalo? Ah, tem. Hoje em dia? Hã? Hoje em dia? Ah, tem. Você analisar bem, tem. Como é que eu vou analisar bem? Não dá pra entrar no vestiário. Bem já. Pelo amor de Deus. Você vai falar que você nunca... Não, tem. Juro por Deus, o único cara que eu sei que fumava, 2, porque às vezes eu trombava os caras, o Ronaldo e o Marcão. O Marcão goleiro foi você que fumava. Não, o Marcão fumava. Agora, assim, de resto, eu nunca imaginei. Não, tem sim. Naquele time dos Galácticos, todo escondidinho. mundo fumava? Não, todo mundo não. Eu fumava, o Ronaldo fumava, o Roberto Carlos, Zidane. Ninguém. Eu, Roberto Carlos, Ronaldo. O Zidane fuma? Fuma. Bom, na época fumava, não sei hoje, né? Velho, cai os mitos, cara. Os mitos caindo. É a cultura dos caras, né? E eu não tenho essa cultura doida.